E começa aqui. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Segunda Popular. E hoje, apesar da gente sempre e para sempre ser contra a monarquia, hoje falaremos deste grande filme do Estúdio Ghibli, Princesa Mononoke. Então eu trouxe aqui comigo o Frog pra xingar a monarquia comigo. Fala com eles, Frog. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar de mais uma obra de arte desse estúdio que é maravilhoso em todos os aspectos possíveis, que é o Estúdio Ghibli. É também considerado um dos melhores filmes também do estúdio. E como a temática merecia trazer gente com um debate apropriado, aprofundado, hoje a gente traz aqui uma convidada ilustre para falar com a gente exatamente sobre esse tema desse filme, que é a nossa querida Bebel Abelhinha, para falar desse filme maravilhoso que trata, querendo ou não, de árvore, né, Bebel? Seja muito bem-vinda. De árvore. Oi, gente. Tudo bem? Todos os ouvintes, eu sou a Bebel Abelhinha e eu fui convidada porque o filme trata de árvore, pelo visto. Para introduzir um pouco o filme, para quem não conhece, é um filme do Estúdio Ghibli de 1997, então tem mais de 25 anos o filme, né? Nem parece tão velho assim, a gente até tava falando um pouco sobre isso. E é um filme dirigido e roteirizado pelo Miyazaki, né? Que é o grande nome do estúdio, né, o fundador do estúdio. E o filme ele aborda basicamente um jovem, um príncipe de uma pequena aldeia bem interiorana do que seria o Japão, né? Do que parece ser o Japão, não é também deixado isso claro ao longo do filme, mas que é amaldiçoado por um espírito da floresta e ele sai nessa busca para entender a fonte dessa maldição e a gente acaba, né, se aventurando por toda uma experiência que ele tem com os espíritos da floresta, com industrialização, com relação campo, indústria, natureza e várias outras coisas que a gente vai abordar aqui hoje. Mas é um filme que eu considero, além de muito bom roteiro, eu acho ele muito bonito. É um filme muito lindo, assim, visualmente falando. Tem todo aquele estilo clássico do Estúdio Ghibli, mas, assim, todas as representações são muito bonitas. A fotografia do filme é muito bonita, assim, se o Terça me permite falar sobre isso, né? Roubar o papel dele de estudante de cinema. Mas eu acho que é um filme também que, além disso, o roteiro é muito bom. Trata da relação homem, né, ser humano, natureza, que acho que é muito ímpar também a maneira que esse filme aborda isso. Mas aí eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham dessa obra-prima da animação da década de 90. Eu gosto muito desse da Princesa Mononoke. Na verdade, tem vários outros do Estúdio Ghibli que abordam ou criticam a relação do ser humano com a natureza, essa separação, ou que elaboram até em cenários meio solar punk, né, que falam hoje em dia, que seria essa utopia de chegar num mundo realmente equilibrado com a natureza, uma coisa que a gente ainda nem conhece hoje em dia. E o Estúdio Ghibli tem várias obras com essa proposta, mas a Princesa Mononoke eu acho que é um que pega em uma coisa que a gente vê hoje, né? A forma capitalista da gente se relacionar com a natureza é a que está exposta nesse filme. O que eu acho interessante é, pra gente abrir a discussão mesmo, quando a gente fala de Estúdio Ghibli, as pessoas normalmente vão puxar um Totoro, pelo que eu sinto, ou o Chihiro, que é o que todo mundo viu criança, né? E a Princesa Mononoke eu sinto que não é o primeiro, às vezes não é nem o terceiro, assim, que a galera fala, e justamente por isso eu acho interessante a gente falar. Eu acho que ele tem uma vibe, é um pouco estranho falar isso, porque eu acho que o Estúdio Ghibli tem uma vibe muito diferente de animação do que a gente tá acostumado, mas dentro disso, eu acho que Mononoke é um pouco mais diferente, assim, tanto que ele tem momentos de hiperviolência que eu senti, que eu achei diferente, mas até na própria discussão que ele traz, e sempre esse contraste. Acho que o Japão gosta muito de dualidades e de contrastes, então é nós contra a natureza, é urbano e o avanço contra o passado, a tradição contra o futuro, né? Então nesse sentido eu diria que é um filme mais intimista às vezes, eu sinto, é um filme que tem mais silêncio do que a média, é um filme mais apesar de Viagem de Chihiro ser sobre uma viagem, né? Também tem uma viagem nesse filme, então eu gostei. Eu acho que não, como eu falei, não é o primeiro que vem na sua cabeça. Eu acho que talvez se você tiver um pouco mais de conhecimento do Estúdio Ghibli, já viu outras coisas, você vai chegar nele. Mas foi o que eu mais gostei até então, por incrível que pareça, assim, pensando nos outros que eu já vi, assim, o que me mais conectou de alguma forma foi o Mononoke. Então a gente pode começar, assim,
Eu acho que essa é uma discussão interessante dessa briga que a gente sempre tem entre o ser humano e o meio ambiente, que acaba acabando sendo a poluição contra a natureza, né, a industrialização contra o campo. E o filme ele trabalha muito como a natureza às vezes reage a nós, seja os espíritos, ou seja, o próprio conceito da natureza ali, e o ser humano tá no meio disso, né, tentando ser a favor ou contra, mas a gente sofre nesse meio campo, vamos dizer assim. Eu acho interessante que esse filme aborda isso de um jeito que eu acho bastante peculiar, que é essa relação do ser humano com o meio ambiente é literalmente um confronto bélico no filme. É literalmente uma guerra. E aí eu acho isso muito engraçado, porque, tipo, enfim, a gente pode abordar isso depois mais pra frente, até os próprios animais e a floresta ter suas tribos, diferentes culturas, etc. Mas até determinado momento não tá tão claro que o filme é sobre uma guerra entre o ser humano e a natureza, até o momento que rola uma batalha campal, assim, entre os seres humanos e os seres da floresta, assim. E eu acho isso interessante porque, normalmente, quando a gente tá tratando de meio ambiente, da relação do ser humano com a industrialização avançando sobre o meio ambiente, a gente não vê esse ponto do enfrentamento de volta da natureza, de como a natureza resiste. Não é tão falado isso, não é tão visto essa perspectiva, e esse filme traz isso como um soco no estômago, assim, a natureza literalmente está entrando em guerra contra os seres humanos, tem um ódio, né, que até transforma os seres da natureza em demônios para enfrentar os seres humanos movido pelo ódio e tal. Mas eu acho que esse filme traz essa representação que eu acho muito simbólica, e muitas vezes quando a gente está tratando do tema do meio ambiente, eu acho que aí quem vai poder melhor falar sobre isso é o Bebel, muito vem dessa perspectiva quase que liberal, de individualista e tal, de tratar de preservação de árvore como uma coisa pessoal, unilateral e tal, e esquece um pouco desse, digamos, entre aspas, o enfrentamento de volta da natureza, assim, de como a natureza reage ao avanço do ser humano e como às vezes, né, isso tem consequências muito reais. Então, eu acho que uma das coisas que me chama a atenção, além dessa questão de ser um enfrentamento bélico, é também que apesar da natureza estar personificada nesses deuses animais, né, nesses líderes das tribos dos animais, desde o princípio eles deixam claro que esses animais são imortais. A Moro, que é a loba lá, ela leva um tiro, o príncipe fica preocupado e a Lady Eboshi fala: então, mas ela não vai morrer, tipo, preciso fazer muito mais esforço pra ela morrer, porque ela é imortal, ela é uma deusa. E aí, no final, mesmo depois que eles conseguem efetivamente destruir esses deuses, ainda assim, a mensagem que fica, a última coisa que aparece no filme é: não importa que matem essas personificações, porque a natureza sempre vai dar um jeito, e começa tudo a florir, depois de tudo ter sido destruído e tal. E outra coisa que eu gosto muito nesse filme é o deus principal lá, o espírito da floresta, que é o andarilho noturno lá, ele me lembrou um pouco a descrição da mãe natureza que aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não sei se vocês lembram disso, mas é essa coisa que mata, ela te dá vida, mas ela também pode te matar. E eu acho que é isso, assim, essa visão, a natureza é isso, ela é muito cíclica, você tá de boa, mas uma hora você não tá mais. E ele tem esse poder, e eu acho isso muito da hora sobre ele. Eu acho que tem um ponto, que isso me lembra muito como a gente trabalha na escola, a ecologia como um todo, né? E eu acho que a gente, às vezes, por uma educação liberal mesmo, a gente tem essa visão muito infantilizada do tipo, a gente tem que cuidar da natureza, senão o mundo vai acabar. E, tipo, é uma coisa que depois do maternal a gente não fala. Não tem uma discussão madura sobre isso. É só o que a gente tem na escola. Vamos pintar as árvores. E nesse filme ele traz um pouco mais disso, assim. Tipo, não é que o mundo vai acabar porque, tipo, a gente vai cortar as árvores e não vai ter sombra. É porque o mundo vai acabar porque o mundo realmente vai acabar. E a gente vai morrer sem ar, a gente vai morrer intoxicado, né? Tem um pouco dessa discussão. E o que você comentou do final, que eu acho interessante também, tem essa perspectiva que eu sinto, até porque são humanos e deuses, né, em muitos sentidos, ou criaturas para além do que a gente entende, de que nós somos passageiros, mas a natureza é perpétua, né? A natureza, ela se renova, ela se reconstrói, ela se regenera, muitas vezes, né? A gente destrói ela, mas ela cresce de novo, e a gente não, a gente perde um braço e o nosso braço fica, né? Então, eu gosto muito dessa perspectiva que ele traz de que, cara, a gente faz o que a gente tá lutando, mas a gente vai acabar, o ser humano, ele vai ser passageiro, né? Mas o que tá aqui, os espíritos, a natureza, essa recomposição, eles vão sofrer, eles sofrem porque a gente maltrata eles, mas eles sempre vão estar aqui, né? Nós que somos os passageiros. E é uma visão muito difícil da gente colocar no ser humano, né? Normalmente a gente coloca realmente isso, é uma coisa como as nossas mudanças são para sempre, e eu me incomodo um pouco essa visão muito, não sei se é positivista a palavra que eu quero, mas até de dó da natureza, no sentido de, a natureza é triste porque a gente maltrata ela e nós temos que ser legais, né? Uma coisa bem jardim de infância e educação liberal que a gente tem. E eu acho muito, eu diria que é corajoso, inclusive, eu não vejo muitos filmes com essa temática, assim, até quando a gente fala de coisas conectadas a isso, né? Uma coisa que eu trago muito em sala de aula é, quando a gente fala da colonização do Brasil,
a gente trata os povos originários uma pegada quase de bom selvagem, que é, poxa, coitadinho dos índios, né, que eles morreram. Não, teve resistência, teve discussões, teve alianças, é um processo complexo de discussão, né? Mas a gente reduz com, que pena, a gente tá matando as pessoas, e isso não é legal, e é uma discussão muito pobre, no sentido geral da palavra mesmo. Tem um ponto desse filme que, quando eu tava pensando o que representa... Porque eu sempre gosto de fazer essa reflexão do que representa cada personagem principal da história, não sei o quê. E quando eu tava parando pra pensar do porquê, por exemplo, o protagonista do filme e a Mononoke são os únicos seres humanos que ativamente defendem a natureza, né? Que estão do lado da natureza no enfrentamento. É muito engraçado, porque são os dois únicos seres humanos que, de alguma forma, são diretamente afetados pelo, entre aspas, fim da natureza, né? Então, o príncipe é porque ele tá infectado, então ele tem que lutar, ele vai atrás, ele se imerge, né? Ele mergulha no conflito porque ele tá literalmente amaldiçoado. E a Mononoke em si, porque ela foi criada pelos lobos e faz parte da tribo, ela é parte integrante da natureza, né? Então são duas representações diferentes do ser humano de como ele se relaciona com a natureza, né? Então no sentido de se envolve porque está sendo diretamente afetada pelas consequências das ações humanas, né? Ou porque o ser humano é parte integrante também da natureza e ele pode viver sim, né, da maneira conjunta com a natureza. E eu acho isso interessante para pensar, porque o filme acaba tendo essa representação que eu considero sutil, assim, eu não acho que é tão descarado assim, mas eu acho que ela traz uma nuance. Eu gosto de falar que esse filme é cheio de nuances, né? Porque tem um momentozinho assim que traz uma representação que é mó simbólica e tal, mas ele traz essa nuance de seres humanos, de como eles lidam com a natureza, e os seres humanos como eles querem destruir a natureza, representado pela figura da mulher, que, da minha visão, representa o surgimento da burguesia japonesa e tal, né, da industrialização, e o confronto desse momento que ele visita lá a refinaria e conversa com ela mostra a indústria pra ele, e essa justaposição das ideias de como lidar com a natureza, as pretensões dela e tal, e esse filme eu acho que ele traz isso de uma maneira, tipo, entre aspas, sutil, mas ao mesmo tempo descarado. E eu acho muito engraçado isso, assim, de como esse filme consegue, ao mesmo tempo, trazer algo que joga na sua cara, literalmente joga na sua cara, tipo, a indústria, o surgimento da indústria, a maneira como a indústria se relaciona com a natureza, tá destruindo a natureza, e uma visão até um tanto quanto ingênua de preservação da natureza, de, tipo, deixa a natureza intocada, e uma outra visão que é, eu só me envolvi nisso porque eu estou sendo diretamente amaldiçoado pela natureza. Pensar essa justaposição também por esse outro lado é interessante que esse filme traz, assim. Esse é um bom ponto, porque quando a gente pensa nas formas da gente tratar com a natureza, se relacionar com ela, surgem uma série de paradigmas e ideias em torno disso, e uma delas é o conservacionismo, que é realmente baseado nesse mito da natureza intocada, que não passa de um mito, de fato. Toda a natureza teve povos indígenas, gente plantando ela, não existe essa distinção do que é uma floresta intocada e uma floresta plantada. Todas são florestas. Eu acho que a princesa Mononoke nesse filme, ela faz esse papel do ser humano que está lá perfeitamente em harmonia, se é que se pode dizer isso, em meio àquela natureza e de boa com isso se não tivesse sendo atacado, sabe? Mas existe essa separação sempre partindo do outro lado, e essa separação, essa noção antropocêntrica, né, que a natureza é o outro, essa ideia toda que a indústria evoca, a princesa Mononoke sabe que essa ideia existe e ela mesma não se vê como humana, de tanto que ela quer fugir dessas noções. Ela tem nojo dos humanos, ela acha que ela é loba, né? Isso me fez lembrar uma coisa que parece não ser tão relevante, mas eu acho que é, porque tem uma representação simbólica bem forte. Nem a princesa Mononoke, nem o protagonista são as lideranças da resistência da floresta. Tipo, o príncipe em nenhum momento se mostra ou se coloca nesse papel de liderança da floresta, coisa assim, né? Ele não se propõe a representar ninguém. E a Mononoke em si, apesar de ter falado de ser o nome Princesa Mononoke e tal, ela ser tratada, né, com a Princesa Mononoke pelos personagens, ela não é a liderança nem dos lobos. Ela não é a liderança dos animais, ela não é a liderança dos lobos, ela é, tipo, entre aspas, assim, mais um soldado, né, que tá lá, enfim, tem as contradições dela ser humana e tal, como o Bebê falou, mas, tipo, essa resistência da natureza não é baseada no ser humano. Pelo contrário, o ser humano pode fazer parte, tá lá, mas não é centralizado no ser humano. O ser humano não é o centro da natureza, como normalmente nós tratamos quando a gente tá falando, por exemplo, do desenvolvimento, da ciência, seja o que for. O ser humano não é a centralidade disso. E esse filme acaba meio que mostrando isso dessa forma. E tem isso da Mononoke ser só uma, entre aspas, soldada do exército da natureza, né, digamos assim. E eu acho que isso também entra um ponto de, sei lá, fazendo um gancho até com outro tema que eu acho
interessante abordar, que além dessa visão que o filme mostra do lado da natureza, ele aborda o lado dos humanos, né, dessa expansão da humanidade sobre a natureza, de uma maneira que eu considero bastante realista, né? Porque não é uma maneira também idealizada de como é feito esse processo e tal. É literalmente, a refinaria tem uma dona com interesses bélicos de poder monetário que se utiliza da exploração do trabalho para avançar sobre a natureza. Então a gente vê, quando ele entra na refinaria, exploração do trabalho das mulheres que estão lá fazendo a chama continuar, exploração de pessoas, né, que eu entendi que tem alguma doença que eu imaginei que fosse, eles querem representar tipo lepra ou algo nesse sentido, que eles estão todos com a pele coberta lá, que eles estão produzindo armamento literal, assim. Como também os soldados que essa própria burguesa, né, que essa mulher burguesa tem, são absolutamente descartáveis. Como ela se propõe a bombardear o próprio exército dela para conseguir matar a natureza. Ou como ela dispensa eles no momento de levar a carga de um lugar para o outro, eles estão morrendo e ela nem liga, tipo, usa eles inclusive como isca até. E o quanto eles se sentem gratos por ela dar o emprego para eles, né? Essa é uma parte, assim, que me pega muito, porque tudo bem que eles estão relatando que vem de contextos de vulnerabilidade, mas na verdade qualquer pessoa sem trabalho está em vulnerabilidade, e ela contrata eles e trata eles dessa forma, e eles sentem, é aquela ideia do burguês que gera emprego, né? É um negócio, ele é muito benevolente por me contratar, e não ele precisa que eu trabalhe pra ele. Isso tem um momento muito chave disso, que é quando as mulheres estão falando do emprego delas, do trabalho delas, que elas falam, não, a gente fica aqui acho que 12 horas fazendo isso ininterruptamente, e aí uma outra mulher vem e fala assim, mas pelo menos assim a gente não precisa se prostituir lá na cidade, não sei o quê. Então é tipo como se fosse tipo um ou outro. Tipo, ou é um trabalho absolutamente precarizado, quase escravo, ou é um trabalho sexual, né, que não precisa nem entrar. Então, tipo, essa justaposição que eles colocam, e tipo, de novo, filmes que são animações, essas coisas que eles têm controle sobre tudo e qualquer coisa que aparece ali, não é tipo, nada ali tá por acaso, nada ali tá sem querer. Esses diálogos e essas posições sociais, essas construções de imagens são tudo intencionais. Quando eu vi isso, eu fiquei tipo, cara, mais uma nuance desse filme. Esse filme é cheio de nuances. Uma pena que você tinha comentado um tempo atrás, que entra nisso, a gente tá meio que não uma cidade, sim, uma coisa mais urbana do que onde o protagonista nasceu, você vê que ele tá mais distante, né? E acho que isso é uma pergunta boa que você fez, que a gente podia trabalhar também, que entra nisso, que se o protagonista realmente aprende algo e no final ele faz algo para além dele, ou se no final, tipo, ele meio que entrou nessa porque ele tava fudido, tava amaldiçoado, né? É difícil dizer uma palavra sempre final, assim, eu sinto que, bom, ele é o protagonista, de alguma forma eu entendo que o filme quer que a gente simpatize com ele, e uma pira específica de nuance, pra usar palavras bonitas, que o Frog tá nessa pira hoje, eu acho interessante que ele é meio que o príncipe, ou enfim, vai ser o líder do grupo dele, mas ninguém meio que ajuda ele, né? A galera fala assim, não, você tem que ir lá resolver isso, você pode sozinho, boa sorte. Ele tá na primeira linha de defesa, né, quando aquela criatura ataca eles, mas o ponto que eu acho interessante é que ele monta num cervo / veado, né, um bicho ali mais diferente, enquanto a Mononoke monta em lobos. Eu acho maravilhoso essa ideia, porque ele monta um herbívoro, ele monta um ser que a gente tá mais acostumado a uma ideia de doméstico, de ser presa, né, da gente atacar, da gente mantiver esse bicho. E o lobo é um símbolo muito forte de selvageria, de ataque. E é interessante que ao mesmo tempo ele é de selvageria, mas o lobo é relacionado sempre a um animal extremamente social entre os lobos. Então eles têm a comunidade deles, o grupo deles, mas são animais selvagens, né? E eu acho interessantíssimo essa dualidade entre os dois, assim, de que ele parece ser um ser mais pacífico, mas tá nessa missão porque ele tá infectado, ele monta esse cervo, e ela é uma dualidade diferente, tanto que a primeira cena que ela aparece, que é sempre a capa dos filmes e tal, é ela cheia de sangue na boca, uma coisa mais agressiva, o lobo ele é desproporcional, né, são lobos gigantescos, então eu acho legal que volta nisso dessa dualidade interessante, e eu sinto, pelo que o filme quer nos contar, que ele meio que aprende uma lição no final ali, que um pouco é além da gente, apesar dos problemas individuais que ele tem. Mas eu acho que é uma discussão bem ampla, assim, acho que a graça do Estúdio Ghibli, principalmente do Miyazaki, é não te contar tudo e deixar você interpretar muito nesse sentido, assim. Sobre o protagonista em si, eu acho que ele oscila ao longo do filme, em relação à motivação dele. Porque, óbvio, começa com a motivação pessoal dele, de ele estar sendo amaldiçoado, aí ele vai atrás, aí ele descobre tudo, vai atrás, tem que pedir perdão pros espíritos, tal. E aí, em determinado momento, ele percebe as contradições do ser humano, e aí muda a motivação dele pra, nessa relação da floresta, até porque a tribo dele tem essa relação mais, digamos assim, tradicional com a floresta, com os espíritos. E
e ele vê as ações do ser humano e tal. Só que por que eu falo que ele oscila? Por que eu não acho que ele tem uma posição, tipo, de uma mudança que perdura? Porque tem um determinado momento que depois que ele é recebido pela tribo dos lobos e tal, ele oferece pra ele e a Mononoke fugirem, né? Eles viverem a vida deles pra longe do conflito, fugir do conflito e tal. Então, tipo, me dá essa impressão de que os dois seres humanos que estavam do lado da natureza e tal, né, desse lado da luta, se propõem a fugir. Tipo, fugir do conflito, meio que piadas à parte, né? Fugir, ir pra natureza, fugindo do conflito dos seres humanos com a natureza, vivendo só da natureza. Só que aí depois ele volta, quando a Mononoke não aceita, ele volta, vai junto pra guerra, tenta salvar o espírito, tal, coisas assim. Então, tipo, eu acho que isso mostra como essa própria motivação individual em si não é o suficiente, né? Como o convencimento ideológico da Mononoke é convencimento ideológico, tem a ver com a criação dela, mas que ele é mais perdurar, então ele vai lá, ele continua, ele não vacila, ela vai pra guerra e tal, enquanto dele, por ser uma motivação individual, oscila, varia, tem interesses individuais, interesse dele de se curar e não sei o quê. E eu acho que isso, tipo, querendo ou não, representa um pouco, né, dos nossos motivos também de preservação, que pode ser um motivo muito ideológico, né, de uma perspectiva de preservação de fato, mais concreta, com uma visão mais concreta da necessidade, ou pode ser uma perspectiva muito individual, de tipo, eu quero preservar a natureza porque pra mim é importante, ou porque eu sei que pra mim vai me fazer bem, ou porque eu acho que a minha cidade, ou o meu local onde eu vivo precisa melhorar e tal, e às vezes não tem uma perspectiva social da parada. E isso é uma coisa que pra mim, por exemplo, sempre me incomoda quando a gente tá tratando muito de preservação ambiental. Essa perspectiva às vezes muito individualista e muito voltada pro próprio umbigo. Ah, eu quero preservar o meio ambiente porque a praia que eu habito ou que eu frequento tá suja, então eu quero que essa praia esteja limpa e aí eu vou atuar para que essa praia esteja limpa. E aí a gente não trata, por exemplo, de relações de classe, com a indústria, de como nossa sociedade como um todo se relaciona com a natureza para além dessa preservação mais, digamos assim, limpar a praça, sabe? E eu acho que isso é bem relevante da gente pensar, porque quando eles estão pensando em fugir, né, e todas as vezes que o protagonista tenta convencer a proprietária lá da mina a não avançar sobre a floresta, mesmo que ela não avançasse, que ela só minerasse em outro lugar ou algo assim, ela ainda estava com uma relação tão bizarra com todos aqueles empregados dela, que na verdade eram mais servos do que empregados, né? Não sei. Ela estava ainda numa relação tão bizarra, e aí cabe a gente se perguntar para que serve preservar a natureza se a gente não tá falando de pessoas estarem nesses ambientes e terem vida digna, enfim, terem como usufruir dessa natureza. Não faz sentido nenhum. Então, na verdade, a luta ambiental, sem pensar nas perspectivas de classes e em quem vai poder aproveitar essa natureza, ela é completamente vazia. E tem uma galera que é assim, né, que quer conservar a fofofauna, tipo, panda, sei lá da onde, e não tão nem aí pra, sei lá, agrobiodiversidade, que é quantas variedades de alimentos as pessoas vão ter, né? Acho que esse é um tema legal pra gente capturar a essência, assim, quando a gente fala justamente de materialismo histórico dialético, de comunismo como um todo, que a gente sempre trabalha, né? De que existe o prazer individual da gente fetichizar a natureza, por exemplo. É uma coisa que quando a gente fala de veganismo e vegetarianismo, às vezes sempre tem uma discussão assim, né? De tipo, eu quero ter o prazer de me sentir vegano e não comer carne, mas tipo, a sadia vai continuar existindo se você não comer carne. Inclusive as pessoas às vezes não comem carne e comem a carne vegana da mesma empresa que a sadia. Eu sempre fiquei puto com isso. Mas o ponto que eu queria chegar é sempre isso, que a nossa discussão é ações individuais não resolvem problemas coletivos. E Mononoke trabalha muito isso, né? Acho que o Príncipe tem essa discussão dentro dele ali. E como a gente sempre traz aqui, tipo, mano, beleza, você pode desligar a água da torneira quando você escova os seus dentes, é bonitinho, mas não é isso que a gente vai salvar o planeta, entendeu? A Sadia continua destruindo as coisas e fazendo hambúrguer vegano pra meia dúzia de gente chique ficar feliz, isso não resolve o problema. Então eu acho que é um tema interessante, eu sinto, e volta nisso, assim, o filme, ele é... Eu não gosto de dizer que ele é sutil, porque, pô, vocês falaram tanto da mina burguesa e a gente falou da natureza, assim, eu acho as mensagens muito claras, mas ele não fala isso com todas as letras, ele te entrega de uma forma muito mais charmosa. Eu vou usar uma palavra diferente aqui. Eu acho que o filme ele é muito charmoso pra te entregar as mensagens e a gente consegue ter todo um debate aqui de um filme de animação de 25 anos atrás, assim, ele não é... Ele é simples sem ser simplório. Hoje o dia tá muito bonito. Uma das coisas que a gente pensa sobre como o nosso sistema avança sobre a natureza é o quanto o capitalismo e a burguesia enxergam a natureza como algo
que está lá disponível e que nunca é pago. Ela é totalmente expropriada, tal qual um trabalho escravo, né? Uma das coisas que garante a acumulação de capital sempre em cima da exploração de natureza é isso. Ninguém é pago pelo serviço da natureza. Você recebe oxigênio e você polui e depois um monte de árvore vai filtrar para você e ninguém recebe por isso. E é só mais um dos trabalhos que não são remunerados, além de todo o trabalho reprodutivo, escravo, assalariado, enfim. E eu acho que a Lady Eboshi, ela não tem a menor dúvida de que ela tem que avançar sobre a floresta, sobre a montanha para minerar. E isso só mostra o quanto aquilo lá para ela é só mais uma fonte de dinheiro. E ela não tá nem aí se tem um monte de seres vivos e que ela talvez dependa daquilo para viver, sabe? Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito do Mononoke, eu acho que pra mim é um dos melhores filmes do Estúdio Ghibli, assim. E eu acho que isso é uma característica do Miyazaki, assim, ele traz as discussões sem, tipo, ser, digamos assim, escancarado demais, sem jogar na tua cara e tal, ele traz uma postura sempre mais reflexiva, ele joga pra você reflexão, e ele trabalha muito com simbologias, né, então representações e tal. E eu acho que esse é um dos motivos de eu gostar muito desse filme, assim, porque o filme acaba abordando relações de classe, de gênero, preconceitos, processo de industrialização, tudo isso que a gente falou isso hoje, só que de uma maneira simbólica e, tipo, explícita, né, explícita, mas simbólica. Então, pra mim, assim, se eu pudesse, tipo, pensar numa visão mais fechada, assim, do filme, pra mim ele é um filme que trata de meio ambiente, né, trata da relação do ser humano com o meio ambiente, mas sem necessariamente fazer isso de uma perspectiva, eu diria assim, rasa. Porque apesar de ser um filme curto, tipo, é um filme normal, assim, ele ao mesmo tempo ele consegue aprofundar um pouco a partir dessas simbologias que ele cria no filme. Então, eu acho que isso vale para todos os filmes do Estúdio Ghibli, mas para esse eu acho que é importante porque é um tema que até hoje, 25 anos depois que o filme foi lançado, mais até 26 anos depois que o filme foi lançado, a discussão continua sendo relevante, a discussão continua sendo importante a gente fazer e a gente tem que avançar, porque quando a gente pensa, como a Bíblia falou, existem tipos de militância quando a gente está pensando em preservação do meio ambiente, existem perspectivas sobre isso. E esse filme eu acho que ele é muito bom, porque ele traz diferentes perspectivas sobre o mesmo tema, no mesmo filme, sem ser de forma escancarada, sem ser de forma, digamos, caricata também. Eu acho que isso é importante. O filme não traz uma caricatura, ele traz uma reflexão, né? Então, pra mim, a conclusão é essa, assim, o filme ele é relevante até hoje, é um filme excelente. Recomendo assistir, porque se você assistir hoje, ele tem um debate muito atual, ele traz debates importantes, reflexivos, de uma maneira que eu considero, assim, linda no sentido visual, né, porque eu acho que o filme é lindo também, mas linda no sentido também da profundidade da discussão que ele consegue trazer em tão pouco tempo, assim. Com isso já temos 2 filmes do Estúdio Ghibli, tem mais uns 20, eu acho, pra gente fazer, que bom, vai ter muito episódio ainda. Deixo a dica que a gente sempre faz o que a gente mais gosta primeiro, então o próximo talvez seja Totoro ou Castelo Animado, não tenho certeza. Mas pra gente fechar um pouco dos pontos, assim, isso também é uma coisa muito forte do Estúdio Ghibli mesmo, assim, é um pouco do Miyazaki nesse sentido. Eu não sei se ele tinha essa noção na época, mas, cara, esse filme tem a nossa idade. E esse filme é extremamente atual. Assim. Esse filme eu acho que ele é mais atual hoje, inclusive. Eu acho que as discussões do Miyazaki hoje fazem mais sentido ainda do que quando elas foram feitas lá pra 97, 95, 93, né? Então, eu acho isso muito interessante. Fico pensando, talvez, lá, daqui uns mais 20 anos, né? Quando esse filme tiver 40 anos, como que vai ser uma discussão. Porque, enfim, assim como o Cyberpunk, eu comentei uma vez, conforme o tempo mais passa, as coisas ficam mais parecidas. Isso é horrível, porque é mais próximo da destruição que a gente chega, né? Mas a gente vai resolver isso, juro, calma. Vai dar tudo certo. Bom, pessoal, obrigado por ouvirem mais esse episódio, né? Hoje a gente teve a participação muitíssimo especial aqui da Bebel, nossa especialista. Então, se vocês quiserem também se aprofundar um pouco mais nas discussões sobre esse tema de hoje, eu recomendo fortemente que vocês sigam a Bebel em todas as redes. Então, Bebel_Abelhinha em todas as redes que vocês queiram acompanhar o conteúdo dela. Excelente, recomendadíssimo. Também é uma integrante aqui do nosso coletivo da Soberana. E acompanhem nossas redes sociais, acompanhem as redes sociais do coletivo, de todos que estão aqui, minhas, do Terça. E fiquem ligados aí pro próximo episódio. Episódio com convidado tem que ter muito mais views, senão eu gravo essa merda sozinho, hein? Então comentem e deem like, façam tudo aí que a Bebel merece.
Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanhe nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, esse quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.